Capítulo 62 Prelúdio da Guerra 1. Gyoak Seong notou a chegada de Woo-Yuki e reuniu um grupo de arqueiros para emboscá-lo. Foi um bom ataque surpresa, mas eles escolheram o oponente errado. O Irik. Depois de usar o anel antigo do ancião Naga para se teletransportar para o seu lado, ele jogou a adaga vampírica. Kuruk. Gyoak Seong torceu o corpo desajeitadamente, conseguindo desviar do ataque por pouco devido à sua destreza superior. O que está acontecendo? Enquanto a luta entre eles esquentava, Ren Jangmi chegou com seu arco longo. Woo-Yuki imediatamente se virou para ela e rapidamente diminuiu a distância entre eles. Parar! Gyoak Seong pulou do galho da árvore em uma tentativa de persegui-lo. No entanto, Lohengrin de repente apareceu para bloquear seu caminho. Eu serei seu oponente. Você é um demônio? Digamos que eu sou o ajudante dele. Gremory, o rei demônio a quem ele servia, ainda não havia despertado, então Lohengrin era bastante irrestrito em suas ações em comparação a outros demônios. Como um demônio sênior que tinha sido classificado em terceiro em sua região no passado, ele poderia facilmente lidar com esses jogadores de nível iniciante. Mesmo que ele estivesse severamente enfraquecido em comparação ao passado, isso ainda não o afetaria em uma batalha desse nível. Gyoak Seong engoliu em seco enquanto olhava nos olhos dourados de Lohengrin. Até os demônios fizeram uma aparição aqui. Aquele que estava com o Conde Ludwig era forte o suficiente para enfrentar centenas de jogadores sozinho. Sem dúvida, o jovem demônio diante dele tinha uma força similar. Em tal situação, não havia realmente nada que ele pudesse fazer. Por que você está nos atacando? Você ficou do lado da família real. Eu me importo pouco com as maquinações de vocês, humanos. Eu simplesmente sou apegado a coisas bonitas. Coisas bonitas? É esse o seu objetivo? Ren Jangmi. Embora tivesse uma personalidade selvagem, ela era bem bonita. Vendo que Gyoak Seong o havia entendido completamente mal, Lohengrin só conseguiu suspirar desamparadamente. Digamos que é uma questão pessoal. Temos demônios do nosso lado também. O que vocês farão se encontrarem em lados opostos do campo de batalha? Nesse caso teremos que ter uma boa conversa para resolver as coisas. De qualquer forma, para aqueles que serviam a diferentes reis demônios, eles se viam mais como rivais do que amigos. Sem mencionar que esta seria sua última vez cooperando com o Woo-Yuki, então ele não via problemas no futuro previsível. Enquanto Lohengrin mantinha Gyoak Seong ocupado. Kaahak. O Woo-Yuki pegou Ren Jangmi, que continuou resistindo apesar dele colocar sua adaga vampírica contra seu pescoço. Checkmate. Todos os arqueiros que estavam com seus arcos em punho imediatamente cessaram seus ataques. O que diabos você quer? Ren Jangmi gritou enquanto tremia de medo. Como se estivesse sendo encarada por uma víbora assustadora. Ela ficou tão assustada que rapidamente deixou cair sua adaga. Você. O Woo-Yuki respondeu descaradamente enquanto dava um leve corte em seu pescoço. Um líquido verde cobriu a adaga vampírica e então caiu no ferimento. Veneno dos homens lagarto. Era um item consumível que hipnotizava o oponente. Eca. Pouco depois, os olhos de Ren Jangmi reviraram e ficaram brancos, trazendo um sorriso ao rosto de Woo-Yuki. Sucesso! Depois de capturar a abelha rainha, ele agora tinha 10.000 abelhas operárias à sua disposição. Em um escritório luxuosamente decorado, o Conde Ludwig estava sentado perto da janela, lendo o relatório. Parece que sofremos um pequeno revés em nosso plano. O relatório explica como o clã HW Arang falhou em capturar Raisvik e que seus espiões internos foram eliminados. Embora não tivesse recebido nenhuma mensagem de Ren Jangmi, ele tinha uma boa ideia do que havia acontecido. Era devido à elaborada rede de espionagem que ele havia estabelecido na província de Ionia, com bastante antecedência. Parece que a preparação foi insuficiente. Nós confiamos demais na habilidade de Andrew, levando suas palavras ao pé da letra. Um jovem loiro respondeu enquanto estudava os retratos pendurados na parede. Melphis. Ele estava tentando transformar o reino do Reno em um covil de demônios sob as ordens do rei demônio Volak. Se capturar Raisvik não for viável, não seria mais fácil marchar diretamente para a capital Heidelberg. Claro, podemos envenenar rapidamente o rei John. Se ele soubesse da nossa rebelião tão cedo, ele poderia tomar precauções. Ele já tinha alguns nobres da capital que haviam prometido cooperar com ele. Claro que não estava claro se eles realmente teriam sucesso em tal tentativa. Originalmente, ele queria primeiro capturar Raisvik antes de dar a ordem de assassinato, mas agora as coisas estavam se tornando mais urgentes.
Mas parece que há outros demônios no reino do Reno além de você, Melfis. Estou preocupado que eles possam intervir. Não há muitos que despertaram e, mesmo que tenham despertado, estariam em um estado severamente enfraquecido. Se fossem atacados por um forte feitiço sagrado, eles poderiam até morrer de verdade. Henk era importante para os demônios. Ele teria que recuperar sua força para sobreviver à batalha que se aproximava. Em essência, mesmo que o outro lado fosse um demônios de alto rank, eles não iriam para os holofotes tão cedo. O que devemos fazer sobre Máximos? Acho que podemos tentar trazê-lo para o nosso lado. Deixe-o em paz, ele não será um grande obstáculo de qualquer maneira. Tendo recebido uma carta do Conde Huntington, Máximo estava levantando o acampamento, apressando-se com sua legião para reforçar a província da Ionia. Como eles estavam planejando ir direto para a capital, não precisariam se preocupar com ele. Assim que seu plano foi descoberto, eles tiveram que agir rápido e tomar decisões rápidas. Melfis caminhou até a janela e falou mais uma vez. Vou entrar em contato com os outros nobres, eles precisam ser informados da mudança no plano. Ok, então vou me preparar para a guerra. Ah, e espero que os escravos que solicitei estejam prontos quando eu retornar. Melfis parecia gostar de jovens virgens. O Conde Ludwig soltou um suspiro ao ver uma sombra negra desaparecer pela janela. É muito difícil satisfazer seu gosto. Toda noite ele pedia uma nova virgem, a ponto de não sobrar nenhuma. No entanto, ele não teve escolha a não ser expandir sua busca para encontrar mais, já que duvidava que conseguiria a vitória na guerra que se aproximava sem o apoio do demônio. Enquanto o Conde Ludwig relia o último relatório mais uma vez, uma mulher com cabelos castanhos avermelhados entrou em seu escritório. Pai, você está ocupado no momento? Oh, Anais, o que é que você quer? Sua filha queria ser rainha desde jovem. Ela era ambiciosa assim como seu pai, e não era do tipo que simplesmente obedecia aos homens. Por essa razão, apesar de ser maior de idade, ela ainda era solteira. Ela compareceu a vários banquetes oferecidos pela família real, mas não recebeu nenhuma resposta favorável. Devo realmente me casar com o filho do Conde Ethan? É necessário para atrair os nobres da província de Silon. Nem todos estavam felizes com os planos do Conde Ludwig de tomar o trono. Mesmo que a rebelião deles fosse bem sucedida, poderia haver mais derramamento de sangue se sua posição não estivesse segura. Ele teve que se preparar com antecedência para tal eventualidade. Mas ouvi coisas ruins sobre ele. Ele não te trataria mal. O filho do Conde Ethan gostava de Anais. O motivo era que ela era uma mulher briguenta que não seria facilmente domada, diferente das outras mulheres nobres. No entanto, isso não fez com que Anais se sentisse aliviada. Ouvi dizer que ele força as empregadas todas as noites, amarrando-as na cama. Aspas. Ele até esfola seus cativos vivos, sorrindo o tempo todo. Se alguma vez houver algum problema, assumirei total responsabilidade e trarei você de volta imediatamente. O Conde Ludwig acariciou a cabeça de Anais com adoração. Mesmo que esses rumores fossem verdadeiros, esse casamento político era uma necessidade absoluta. Ele teria que suportar qualquer humilhação até conseguir obter o reino de Rhaenys. Se o pai estiver disposto, por favor, faça de Melfis meu guarda. Ele é um demônio, então ele pode ficar escondido da vista se não houver perigo. Ok, podemos discutir isso com Melfis quando ele retornar. Depois de uma longa conversa, Anais continuou a chorar enquanto enterrava o rosto nos braços do Conde Ludwig. Embora ela parecesse bastante patética, como uma mulher triste em um filme de drama, era tudo uma encenação. Não serei vendido como um gado comum. Ela não tinha a menor intenção de ser sacrificada em prol das ambições de seu pai. Os cantos da boca dela se curvaram em um sorriso. No salão de banquetes dentro do Palácio Real do Reno, vários tipos de iguarias estavam sendo servidas. O rei João estava desfrutando de um suntuoso banquete na companhia de vários nobres. Majestade, ouvi dizer que desta vez conseguiu caçar 3 veados. É verdade, Galvin, tive sorte hoje. Está claro que foi devido à sua habilidade. O rei John ficou satisfeito ao ver seus sorrisos lisonjeiros. Todos estavam ocupados entretendo-o e tentando fazê-lo feliz. Por essa razão, ele ainda não sabia da ameaça que estava prestes a cair sobre seu reino. Este ano, a expedição punitiva nas Montanhas Corcas foi bem sucedida, então o reino está fadado a prosperar. Ah, e você prendeu os bandidos que têm atacado as aldeias recentemente. Sim, me disseram que eles não passavam de um bando de ladrões. Ninguém nunca contou a verdade a John. Foi porque ele havia expurgado os legalistas de seu círculo há muito tempo, executando-os um por um.
Ele os acusou de não lhe darem o respeito que ele merecia por causa de sua tenra idade. Ele até mandou prender a própria mãe por tentar interferir nesse assunto, então não havia mais ninguém disposto a ir contra os caprichos do rei João. Majestade, os monstros foram exterminados e os bandidos levados à justiça, por que não enviar o exército de volta para defender a fronteira? Você quer dizer enviá-los para o Marquês Nelson? Ele já deve ter tropas mais do que suficientes. O movimento do lado do reino dinamarquês parece não natural. Eles parecem estar se envolvendo em provocação aberta e seu número de tropas estacionadas ao longo da fronteira continua a crescer. Bem. Ao ouvir essa notícia dos nobres ao seu redor, o rei João começou a se preocupar. O castelo Dória, que ficava na linha de frente, era extremamente bem defendido. Um exército de apenas 10.000 homens conseguia segurá-lo contra até 40 ou 50 mil tropas inimigas. O problema era a cordilheira Corcas ao norte. Se o reino dinamarquês escolhesse cruzar ao longo das montanhas, embora o caminho fosse traiçoeiro, eles poderiam avançar praticamente sem obstáculos. Diferentemente do passado, quando o local estava infestado de monstros, desde a bem-sucedida expedição punitiva os perigos diminuíram. Certamente é pedir demais aos acampamentos de guarda e à 5ª Legião que patrulhem toda a cordilheira sozinhos. Está tudo bem não mandar todos eles embora, talvez deixar a 1ª Legião para trás. A capital estará segura enquanto as fronteiras estiverem seguras. O reino do Reno estava localizado na península de Ionel e era cercado pelo mar em 3 de seus lados. Serêndia, que era o território da família real, também era cercada por 6 províncias, o que significava que era bem segura. Seria muito difícil para uma força invasora chegar à capital. Era mais provável que ela entrasse em colapso interno. Aquele reino dinamarquês é realmente um incômodo. Ordenarei aos comandantes da legião que se movam de acordo com suas recomendações. Uma escolha sábia, Majestade. As pessoas que vivem ao longo das províncias fronteiriças ficarão satisfeitas. Naturalmente, esses nobres estavam enviando o exército para Marquês Nelson, para que sua rebelião pudesse ocorrer sem problemas. O rei João, no entanto, não tinha a mínima ideia da traição deles, considerando-se apenas um rei sábio por ter seguido seus conselhos. Como ele só se cercava daqueles que o bajulavam, ele nunca soube a verdade sobre o que estava acontecendo em seu próprio país. Oh, Sr. Galvin, o que você acha da união entre Izuna e a família real? O reino Izuna é um forte aliado e será benéfico para o futuro do reino que os 2 países estejam ligados pelo sangue, especialmente se você precisar solicitar ajuda deles mais tarde. Como eram países vizinhos, Izuna e o reino dinamarquês tinham inimizade entre si. Era basicamente a mesma história entre Heine e Dani. Entretanto, os nobres que sabiam que a rebelião estava prestes a ocorrer tentaram adiar o casamento o máximo possível. Por que você não envia um mensageiro primeiro, Vossa Majestade? Você ainda não fez contato com eles desde a morte de seu pai. Se você simplesmente exigir a mão da princesa em casamento imediatamente, isso pode não agradar a realeza Izuna, que é conhecida por seu orgulho. Você acha, então o que devo enviar como presente? Acho que alguns acessórios produzidos por artesãos da cidade livre de Landium, assim como algumas peles de veado, que são uma especialidade de Serêndia, seriam excelentes escolhas, Majestade. Sr. Galvin, gostaria de assumir o papel de enviado. Estou bastante ocupado ultimamente com assuntos de Estado. O Conde Galvin era um nobre da província de Florem, de quem o rei João era bastante próximo. Ele, por sua vez, curvou-se educadamente ao rei João. Seguirei o arranjo de Vossa Majestade. Quando você voltar do reino de Izuna, conte-me mais sobre a aparência da princesa Lisbeth. Não gosto da ideia de me casar com uma mulher quando nem sei sua aparência. O rei João desconhecia quaisquer detalhes sobre a princesa Lisbeth, porque os outros nobres propositalmente ocultavam qualquer informação sobre ela. Sim, Majestade, retornarei com um retrato dela. O Conde Galvin sorriu ao ver a expectativa no rosto do rei John. Embora fosse educado e deferente, seus olhos escondiam uma certa agudeza. Dentro deles, havia uma ambição por poder. Ele é como uma criança boba. Qual era o sentido de ajudar a sustentar outro homem no trono, quando ele poderia tomá-lo para si? O Conde Galvin sorriu assustadoramente ao pensar na rainha-mãe trancada em seus aposentos.